que você vai ser quando crescer? Essa pergunta você deve ter ouvido muitas vezes, mas mesmo a gente depois de adulto, eu acredito que a gente ouça essas perguntas. Por quê? Não é exatamente o que vai ser quando crescer, mas qual é o seu próximo passo? O tempo todo eu acho que a gente é exigido ou cobrado por alcançar algo mais, algo mais, algo mais. Então, quando criança, o nosso nível de exigência é quanto você tirou na nota. Se você tirou a nota da prova, se você tirou 8, tem que tirar 10. Se for mal, tem que ir bem. Se você não está bem numa matéria, você precisa ir bem na outra. E sempre existe um nível de exigências. É óbvio que quando você é criança, a sua dúvida é o que eu vou ser quando crescer? Um astronauta, um jogador de futebol, um advogado? E ainda quando criança, a gente não tem a menor ideia dos nossos talentos, né? Do que a gente tem como paixão. E isso, na verdade, seria super importante, porque quando a gente fica grande e tem que trabalhar, a gente passa tanto tempo no trabalho que precisa ser feito aquilo que a gente gosta, para que seja prazeroso. Então, se você tem um filho pequeno hoje, pergunta para ele o que ele vai ser quando crescer, deixa que ele escolha, ou espere que ele encontre o talento, algo que dê prazer, e ele possa trabalhar com algo que dê prazer. Nada melhor do que você trabalhar com algo que dê prazer. Aí depois vem a adolescência. Então, quando você é adolescente, você começa a ter outras cobranças para você se inserir dentro daquele ambiente dos seus amigos. Você precisa ser igual a eles ou ter a mesma opinião, porque também você é exigido sobre por que você não gosta disso ou daquilo, né? Então, precisa também ter o respeito sobre a opinião e os seus gostos. Na fase da adolescência também começa, até dos nossos parentes, dos nossos amigos, a cobrança sobre namorar. E aí, tá namorando? E aí, tá namorando? Será que a gente tem que namorar logo, né? Será que a gente não precisa descobrir, ter amigos, trocar ideia, fazer coisas diferentes, se aventurar, testar? E depois sim você se preocupa em ter ou não um namorado. Aí você consegue um namorado e a exigência é: e aí, vai entrar na faculdade? Qual é o curso que você vai fazer? Aí você entra na faculdade, você tem que terminar a faculdade e encontrar um estágio, um bom emprego. E aí vem a cobrança. Já está trabalhando? O que você está fazendo? E aí namorando. E aí você termina a faculdade e aí você é exigido a arrumar um bom emprego. Já arrumou um bom emprego? O que você está fazendo? Por que você não sai? Por que você não faz curso disso, curso daquilo? Outra exigência. Você termina a faculdade precisando ter um emprego melhor. Mas quando você encontra um emprego melhor, começa o seu nível de exigência com você mesmo, para alcançar um cargo melhor. Nesse meio tempo, o relacionamento que era namoro passa a ser uma exigência. Aí, quando você vai casar? Né? Aí você já se sente na pressão de casar. O que eu estou dizendo é que todo tempo a gente tem pressão para conquistar mais alguma coisa depois que você alcançou aquilo de que a sociedade, as pessoas te cobram. Mas será que precisa o tempo todo você ter um objetivo, uma meta ou dar mais um passo? Aí tudo bem, você terminou a faculdade, conseguiu um emprego melhor e aí você resolveu casar. Você se casou, veio a nova cobrança. E aí, quando vem os filhos? E aí você tem os seus filhos e também tem o seu trabalho que você ainda não conquistou um cargo mais alto. E aí começam duas exigências e ao mesmo tempo para você se casar você tem que comprar uma casa. E você tem que ter um carro. E você tem que isso, e você tem que aquilo. Mas você não tem que nada. Cada coisa no seu tempo. E mais ainda, volta um pouquinho para falar o seguinte. Muitas vezes essas pessoas que foram exigidas por fazer um curso universitário, na verdade queria ser um jogador de futebol. E quem apoia o filho ser um jogador de futebol? Porque parece tão impossível, tão improvável. Mas é a paixão. Por que a gente não incentiva eles a buscarem o que realmente querem? Ou aquele que quer ser músico. O músico não é nunca os pais, a maioria das vezes eles não vão apoiá-los. Porque parece que ser músico é ser vagabundo, é não se preocupar com a vida, é não se preocupar com o futuro. Mas a música pode trazer muitos benefícios, a música pode ser por prazer também. Por que a gente tem que ser rico? Por que a gente tem que alcançar um nível mais alto, o topo da pirâmide?
Por que que a gente não pode ter prazer com pequenas coisas ou coisas que nos dão alegria verdadeiramente, sem a necessidade do material, sem a necessidade de provar, de ter? Aí vamos lá, ser esportista, porque aí precisa de outros apoios dos pais também por mais tempo, né? Então, o incentivo que a gente precisa dar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, é fazer com que essas pessoas façam aquilo que ela tem vontade real. Então, aí terminou a faculdade, começou um relacionamento ou um namoro que virou casamento, aí teve que ter filho. Olha o que eu falei, teve que ter filho, porque é uma exigência. Existem casais que optam por não ter filhos também. E qual é o problema? Por que que tem que ter filho? Se eu não quero ter, qual é o problema? O mundo não vai acabar por falta de filho. Mas o outro quer muito ter 5 filhos, também não tem nada de mal nisso. Então a gente só precisa entender que cada pessoa tem sua forma de ver a vida, sua forma de levar adiante. E não precisa esse nível de exigência que a gente põe o tempo todo, né? De mais e mais. Aí casou, teve filho, comprou casa, comprou carro. Nossa, tá na hora de trocar o carro, um carro melhor. Por quê? Né? Então, eu acho que mais do que qualquer coisa, você tem que encontrar o seu espaço dentro do mundo, aquilo que te faz bem, que te faz feliz. Se é uma casa gigante e ser rico, milionário, busque. Se é ter uma casa de campo e viver produzindo leite de vaca, que seja. Se o caso for ser um jogador de futebol ou um músico ou qualquer coisa, faça aquilo que te dê prazer, sem o nível de exigência que a sociedade nos impõe. A sociedade não pode impor o que você precisa, é você mesmo. E é melhor ainda se você tiver do seu lado alguém que pensa como você, que entende o seu querer e que queira parecido com você, que vai tornar todas as coisas muito mais fáceis. Então é muito importante você ter ao seu lado ao lado que eu digo no dia a dia, as pessoas que olham na mesma direção, com o mesmo sentido, com o mesmo propósito de vida. As coisas vão se tornar muito mais fáceis. Mais fáceis porque vocês vão estar vivendo aquilo que de fato vocês querem viver. Agora, se você vive algo que é o sonho do seu pai, da sua mãe, que é o sonho do seu marido, da sua esposa, ou algo que o seu filho exige de você, você não está sendo verdadeiro com você mesmo e provavelmente não vai poder proporcionar felicidade a todos aqueles que estão à sua volta. Então, ouça sempre o seu coração e faça aquilo que te dê prazer. Não precisa ser o que os outros querem que você seja. Seja o que você quer ser ou busque aquilo que você quer ser. Acredite na sua verdade, acredite nos seus instintos, acredite nas suas escolhas. E você? O que vai ser quando você crescer? O que você quer ou o que alguém quer de você? Um beijo. Curte, compartilha, comenta, me pergunta.